Olá, olá, tudo bem? Já estamos ao vivo aí. Renato, boa noite. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Tudo certo. Então, a gente está fazendo essa live pelo Face da São Paulo by Guides, que é um grupo de guias de turismo, né, que se reuniu esses tempos aí para poder divulgar os atrativos turísticos de São Paulo, capital, e de todo o estado de São Paulo, passar algumas dicas, fazer reflexões sobre o nosso mercado de turismo, enfim, falar sobre turismo e estimular o turismo no estado de São Paulo. Então, hoje, eu sou o Diogo Lopes, pela primeira vez eu estou trabalhando com essa plataforma, o StreamYard, e aí eu perdi aqui a questão da legenda aqui dos nossos nomes, né? Eu sou o Diogo Lopes, da Parceiros do Turismo. Eu sou um dos participantes desse grupo, né, do São Paulo by Guides, e eu resolvi chamar a minha segunda live, eu acho que é a oitava live do nosso grupo, o Renato da Caistar Expedições. Então, dá um alô aí pro pessoal, Renato. Boa noite, todo mundo. Muito prazer. Meu nome é Renato Marquezini. Também trabalho com o Diogo, com turismo receptivo aqui no litoral de São Paulo, nas 9 cidades da região, né? Espero, na data de hoje, podemos conversar um pouquinho sobre as belezas da cultura, as paisagens e o que nossa região tem de oferecer. Legal. Então, uma breve contextualização, né? Eu conheci o Renato em 2003. A gente começou a trabalhar juntos no terminal de passageiros do Porto de Santos, o Concais, para uma empresa aqui local, e a gente vendia passeios, a gente abordava turistas que saíam dos cruzeiros e vendia os passeios aqui em Santos e na região. Então, eu queria que você contasse, Renato, como que foi a tua trajetória. Você não é nascido aqui na nossa região, né? Como é que foi a tua trajetória, de onde você nasceu, até você entrar no turismo, até esse ano de 2003? E aí depois eu conto um pouquinho também como eu cheguei lá. Legal. Eu acho que minha trajetória é meio que quase de viajante mesmo, né? Eu sou nascido em São Paulo, de São Paulo, por causa de questões familiares, de emprego da família, fui para Santo André, de Santo André nós fomos para Taubaté, de Taubaté fomos para Pindamonhangaba, fomos para Americana, fomos para Santa Bárbara do Oeste, e em 2009 eu vim aqui para o litoral fazer alguns trabalhos na Serra do Mar, ligado à parte de ecoturismo. Gostei muito de estar fazendo esse trabalho dentro da Mata Atlântica e acabei na época dos vestibulares, em 9 das universidades que eu prestei na época, não tinha o Enem, não era tão fácil assim, você prestava num lugar só, depois você escolhia a universidade, eu tive que prestar em 9 universidades, e na época eu entendi que a melhor universidade para mim era fazer uma universidade aqui em Santos, né? Porque eu vi que teria a possibilidade de eu pagar essa faculdade e um lugar para trabalhar. Um lugar para trabalhar tanto na Mata Atlântica como a retomada dos cruzeiros marítimos que você comentou, que o Splendor estava tendo a sua primeira temporada no ano subsequente que eu escolhi a universidade. Então, eu tentei unir o útil ao agradável, estudar e ter um lugar para trabalhar com turismo. E desde lá, a gente vem tentando fazer do turismo a nossa atividade de vida. Você fez a faculdade de turismo aqui em Santos, né? Isso. A faculdade na época chamava Elis, e depois, com o tempo, ela mudou para se chamar como Unimonte. Hoje ela chama São Judas, né, a universidade. Então, fiz 4 anos, bacharel em turismo, e fiz um curso de guia de turismo na ABL Associados em São Paulo. Aí eu fiz o curso de guia regional e especializado de atrativos naturais naquele momento. Isso antes de 2003 ou depois o curso de técnico de guia? Isso foi meio que concomitante junto com a universidade. A própria universidade, ela tinha um curso de guia de turismo também,
mas não tinha de ecoturismo. Então, eu entendi que valeria mais a pena, naquele momento, me abdicar do curso de guia da universidade e fazer em São Paulo por ter a questão do ecoturismo. Certo. Eu fiz um teste de aptidão profissional, né, e pode ser que para muitas das pessoas dê esse resultado, o turismo como uma das principais possibilidades, né? E aí, minha mãe mesmo fez uma pesquisa sobre boas faculdades, aí ela comentou sobre uma em São Paulo, que era a Ibero-Americana, que não existe mais hoje, né? É a Unibero. Depois mudou o nome, a Anhanguera, mas enfim, não existe mais a Ibero. E aí, isso era 98, e aí eu trabalhei um pouco na área de meios de hospedagem, e aí, em 2001, aconteceu aquele atentado, né, das Torres Gêmeas. A gente passou por uma dificuldade parecida, não tão grave como a de hoje, né, para o turismo, mas no finalzinho de 2001, eu estava acabando a faculdade, e aí também estava trabalhando na parte comercial de uma empresa de assistência em viagens, né, cartão de assistência em viagens. Aí eu percebi que as vendas começaram a diminuir, e aí resolvi pedir demissão e fazer minha primeira viagem para ter mais experiência nesse mercado de turismo, né? Eu fui para Arraial da Ajuda, onde um amigo meu, Felipe, estava trabalhando já. Fui para lá ver o que acontecia, curti um pouco e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar, né? Acabei voltando, e aí, em 2002, decidi aprender para valer mesmo inglês. Fui para a Austrália, fiquei 1 aninho na Austrália, e aí, voltando da Austrália, sabendo que eu já tinha um inglês mais fluente, né? Eu fui buscar alguma oportunidade de trabalho, e aí eu aproveitei para trabalhar no terminal do Concais, onde tinham os estrangeiros. E ali a gente se conheceu, né, Renato? E ali depois a gente vendendo esses passeios, eu percebi que não adiantava vender os passeios, era legal poder participar como guia de turismo, né? E como o meu curso de turismo não tinha a credencial para guia de turismo, então eu tive que fazer um curso técnico para tirar a credencial, e aí eu fiz aqui em Cubatão, na Cefet. Aí a gente começou a trabalhar essa ideia, né, de turismo receptivo, e até a gente ensaiou aí uma empresa juntos que tinha esse nome, Parceiros do Turismo. Sim, sim. E aí o Renato foi convidado para trabalhar na Nascimento, na operadora Nascimento, que hoje também está extinta, né? Conta um pouquinho dessa experiência, Renato, e depois a criação da Caiçara Expedição. Isso, assim, eu já, com a universidade, já atuando como guia de turismo há alguns anos, né? E trabalhando juntos lá no Porto de Santos, principalmente na parte comercial, né? De estar vendendo os passeios para as pessoas que estavam embarcadas. Lá dentro surgiu essa oportunidade de eu trabalhar dentro de uma operadora, e para mim foi muito interessante, porque eu tinha o desejo de enxergar como que funcionava uma operadora por dentro, e principalmente a questão de sistemas, no olhar das parcerias, no olhar do forfait, né, que é juntar o meio de hospedagem com os passeios, com o trabalho de turismo, com a rede gastronômica. Então, para mim, foi interessante de conseguir entender como que funciona uma operadora por dentro, né, a parte comercial e o seu relacionamento com as agências de turismo, né. Então, para mim, eu fiquei 2 anos e meio lá, né, e me senti muito interessante, assim, eu senti que foi um crescimento muito profissional. Ali dentro, com todo esse conhecimento já, a vivência de receptivo, entendendo uma operadora por dentro, que a gente acabou optando de não mais estar dentro dessa operadora e abrir uma operadora de turismo regional. E aí nasceu a Caiçara Expedições, né? Nós somos do litoral de São Paulo e a raiz nossa aqui é o povo caiçara. E daí surgiu a ideia do nome, e aos poucos começamos exatamente com 5 roteiros de turismo. Hoje temos mais de 100 roteiros pelas 9 cidades da região. E você tem essa veia mais puxada para o ecoturismo. De onde veio essa vocação para o ecoturismo, Renato? Natural, viu, Diogo? Assim, o meu nono, né, o meu avô, quando ele veio, ele é italiano, né,
depois da Segunda Guerra Mundial, como muitos imigrantes, eles escolheram outra terra para viver. Eles vieram de navio, chegaram aqui pelo Porto de Santos. No Porto de Santos, eles subiram para trabalhar em São Paulo, em Jundiaí, não na lavoura de café, mas meu nono, que ele era relojoeiro, isso lá na Itália, ele conseguiu um emprego para trabalhar dentro de algumas pequenas indústrias na grande São Paulo. E aí, quando ele chegou aqui no Brasil, na Itália, ele tinha o lazer dele nas horas vagas era esquiar. Ele é do norte da Itália, na região de Schio. E aí, quando ele chegou aqui no Brasil, não tinha neve, né? Então, mas ele gostava do contato com a natureza. Foi assim, ele e a minha nona, junto com um casal de amigos deles, resolveram comprar uma lona de um caminhão, e que essa lona de caminhão foram nas casas de construção e compraram os canos e conexões. Os canos e conexões da época eram de metal. Hoje, quando a gente vai numa casa de construção, os canos e conexões são tudo de plástico, né? Eu quero um cano tigre, eu quero um cano a manco, mas antes era tudo de metal. Então, com esses canos, conexões e essa lona que foi costurada pela minha nona e amiga dela, eles fizeram o que é considerado uma das primeiras barracas do Brasil. Então, eles são considerados um dos pioneiros da atividade de campismo no Brasil. Um dos lugares que eles acampavam muito é a região de Itatiaia, que inclusive foi depois considerado o primeiro parque nacional brasileiro, né? Então, e aí o meu pai nasceu o meu tio, e eles foram criados acampando, e não diferente comigo foi, né? Então, todas as folgas do meu pai do seu trabalho, nas suas férias, o nosso lazer era sempre feito acampando, né? Eu aprendi a gatinhar e andar, inclusive, saindo de uma barraca. Então, assim, campista mesmo, é uma família de campista. E, para ajudar, eu participei 16 anos do movimento escoteiro. Então, naturalmente, por uma questão familiar, por uma convivência pelo movimento escoteiro, quando eu percebi, eu já estava trabalhando com turismo já. Então, foi algo natural. Então, não sei se é vocação, mas é algo que nasceu natural e é o que eu sei fazer e é o que eu curto fazer, né? Legal. Então, aí, voltando para a minha história, também contextualizando por que eu criei a Parceiros do Turismo. Lá em 2006, eu vi que tinha uma possibilidade de trabalhar em cruzeiros como fotógrafo. Abriu essa vaga, né? Eu não era fotógrafo, só gostava da questão de fotografar. E aí era uma maneira de entrar nesse novo mercado. Parecia que eu estava saindo da área de turismo, mas ao mesmo tempo não estava, porque o navio, por si só, é como se fosse uma cidade, né? E você está recebendo pessoas ali sempre. Então, de 2006 a 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar em 4 companhias diferentes, em 7 navios. Foi uma ótima experiência, né? E entre uma experiência e outra também, eu pegava o momento que eu nunca tinha certeza se eu ia voltar ou não, né? Depois de um contrato de média 7, 8 meses. Então, aí, entre uma e outra, 2 vezes eu fui para a Argentina, 2007 e 2009, para aprender espanhol. Temporada de verão, de inverno, eu fui em Bariloche, também trabalhando com receptivo. Então, assim, sempre eu estava ligado ao receptivo, né? E aí, chegando depois em 2012, eu tive uma oportunidade para trabalhar relacionada à Copa do Mundo, com venda de camarotes para a Copa. E próximo mesmo da Copa, eu me desliguei da empresa e aí resolvi trabalhar como guia de turismo, só que eu ia atuar em São Paulo, principalmente, né? Porque era uma das sedes da Copa do Mundo. E eu não tinha não conhecia tanto São Paulo, né? Também foi um outro desafio para atuar como guia de turismo em São Paulo. E aí a Copa foi muito legal também, uma experiência ótima. Depois teve a experiência das Olimpíadas no Rio, que eu também fui. E na Copa do Mundo eu percebi que eu conseguiria me manter economicamente como guia de turismo, né? Que não é uma coisa tão fácil. Muitos guias de turismo, às vezes, têm uma segunda profissão. E também, por abrir CNPJ, né, para emitir nota fiscal, eu tinha a possibilidade de abrir a questão da agência. Então, abri uma agência chamada Parceiros do Turismo, retomando aquele nome que a gente começou lá em 2004, mais ou menos. E aí eu criei a Parceiros do Turismo, e desde então, de 2014 até aqui,
Eu venho trabalhando com turismo, principalmente em São Paulo, né, estrangeiros. Muitas vezes trago para Santos, trago para São Vicente, para o Guarujá. E agora, nesses tempos, eu tenho focado mais aqui no turismo de Santos e da região, porque eu acho que tem um potencial gigantesco e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Legal. Bom, então, mais ou menos essa contextualização para a gente entender, né? Acho que é importante. E agora vamos para uma segunda... Claro, né, Diogo, que, assim, nem eu, nem você, nós caímos de paraquedas nesse lance de turismo, né? A gente vem se capacitando há muitos anos, a gente veio trabalhando para diversos players do turismo em nível regional, nacional, internacional, para poder ter a maturidade para um determinado momento nós abrimos o nosso negócio e poder prestar um serviço de excelência, né? Verdade. Então, vamos agora para o nosso tema, né? É difícil falar sobre Baixada Santista e trazer todas as opções que nós temos aqui, mas eu queria compartilhar com vocês aqui uma tela para mostrar o mapa. Vocês me falem aí, você me fala, Renato, se está ok. Vou compartilhar aqui uma apresentação do PowerPoint. Está dando para ver aí? Ficou legal. Está ótimo. Tá, então nós temos aqui o que a gente chama de Baixada Santista ou Costa da Mata Atlântica, né? Tradicionalmente falando, a região é conhecida como Baixada Santista, mas de acordo aí com a política de regionalização do turismo, foi criado esse nome Costa da Mata Atlântica. E até uma questão polêmica, digamos assim. Eu acho que você tem a opinião de que é melhor se utilizar a Baixada Santista, né? Depois você explica o porquê, Renato. Eu gostaria até de fosse de uma outra forma, depois eu falo. Tá. Costa da Mata Atlântica, então, a Baixada Santista é formada por 9 municípios, isso é certeza, né? Então, aqui na nossa tela, a gente tem Peruíbe ali embaixo, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão. Aí vocês reparam que Cubatão é a única cidade que não tem ligação com o mar, que está aqui embaixo, né? Depois, Santos, Guarujá e Bertioga. E aí a gente tem as letrinhas aqui embaixo também, de cada nome de cada cidade, que é a chamada categorização dos municípios de interesse turístico. Aí tem toda uma regra para isso, né? Mas o objetivo é direcionar as políticas públicas de acordo com a importância, digamos assim, das cidades e o desenvolvimento delas, né? E aí a Costa da Mata Atlântica seria basicamente os 9 municípios menos Bertioga, que parece que agora optou, né, para entrar na parte do litoral norte de São Paulo. Não sei se é boa decisão ou não, né? Mas então Bertioga é digamos, o filho desgarrado aí da nossa região. E aí essa região tem 1,8 milhão de habitantes e nas temporadas aí essa população duplica, triplica, né? Então, só para a gente também contextualizar no mapa. Agora, pode falar então, Renato, o que você acha dessa nomenclatura, Costa da Mata Atlântica, Baixada Santista? Quase todo mundo conhece a nossa região como Baixada Santista. Tentando encontrar uma marca turística, né, trouxeram esse Costa da Mata Atlântica. Até entendo que na época foi uma decisão interessante, só que com o tempo a gente vem observando se isso teve realmente algum resultado, né? Então você percebe que nem os moradores assimilaram isso e nem as pessoas de fora. Existem teses, né, que falam sobre esse assunto, e algumas delas dizem que para a questão de marca turística era melhor manter a Baixada Santista, mas eu já vi outros assuntos em outros lugares que colocaria como Baixada Paulista também, né? Então eu entendo como seria uma outra possibilidade também. Você chamando isso de Baixada Paulista, como Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Então Baixada Paulista, você sabe que é a região de litoral do estado de São Paulo, né? Então, eu entendo que deveria ter uma nova pesquisa, um trabalho feito, né, com os moradores e com as pessoas de fora para entender qual que seria a melhor identidade. Né? O que se mostra que Costa da Mata Atlântica é um nome muito bonito,
ele transparece muito a nossa região com florestas, com oceano Atlântico, rios e manguezais, mas não pegou, né? Então, às vezes é melhor deixar ou Baixada Santista ou até pensar se vale a pena trabalhar como Baixada Paulista, mas é alguma coisa que eu entendo que tem que superar a questão do achismo, tem que ser técnico, né? Porque a Mata Atlântica vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né? Isso. E, de repente, a gente se apossar desse nome, não sei se é tão justo assim, mas, enfim. Vou compartilhar novamente a tela com vocês aqui, para mostrar uma outra curiosidade, que é... Dá para ver aí? Tá pequena. E agora? Agora foi. Então, a gente está falando aqui os dois, né? Da Ilha de São Vicente. Muita gente não sabe, né? A gente consegue verificar aqui no mapa. Então, a cidade de Santos, 99% da população, mais ou menos, está nessa ilha que chama Ilha de São Vicente, onde tem Santos e São Vicente. E tanto Santos como São Vicente também tem a parte continental. E aí, nessa figura aí, a gente vê que a parte continental ela é bem grande. Na verdade, é 7 vezes o tamanho da área insular. Então, é interessante a gente ver aí a geografia. A gente consegue ver ali a grande muralha, né? Que é chamada, o pessoal chama de Serra do Mar, que até nos cursos que eu participei com o Renato gosta de falar sobre isso, na verdade é o nome errado, né? Explica para a gente, Renato, essa questão, por favor. Em geografia, serra é um lugar que sobe e que desce. No nosso caso, a gente tem vou usar esse termo que você usou, essa muralha, e lá em cima é um planalto. Isso em geografia se chama escarpa. E todo esse lugar azul que nós vemos, que todo mundo, normalmente o pessoal chama de mar, não é o mar. Em geografia, isso é fácil ver em qualquer mapa, e em geografia, é o Oceano Atlântico. Então, se fôssemos dar um nome correto em biologia, seria escarpas do oceano. Mas se um dia você falar assim, alguém está descendo para o litoral, estou descendo pelo litoral, onde você está? Eu estou no sistema do SAI, Sistema Anchieta Imigrantes, né? Na região das escarpas do oceano, o cara vai achar que você está pirado, né? Então, é uma mentira contada muitas vezes, ela vira verdade, né? A gente vê alguns produtos, inclusive, assim, né? Ninguém usa amido de milho, a pessoa usa maisena. Ninguém usa lâmina de barbear, usa Gillette. Ninguém toma iogurte, todo mundo utiliza Danone, e assim por diante. Então, ninguém fala escarpas do oceano, é Serra do Mar. Então, mesmo da forma não a correta, é a que pegou, né? E aí vem muito essa questão da denominação, né? Essa é Baixada, inclusive voltamos à questão, Baixada Santista, Costa do Mata Atlântica. Então, a denominação é importante realmente esclarecer. Certo. E só voltando rapidamente aquele critério sobre a categorização das cidades, só para finalizar a informação, né? Qual que é o critério? Quantidade de estabelecimentos de hospedagem no município, quantidade de empregos em estabelecimentos de hospedagem, quantidade estimada de visitantes domésticos, quantidade estimada de visitantes internacionais e arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem. Então, na nossa região, a gente tem Santos como e Guarujá também há, aí depois Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, São Vicente e Bertioga como B, e somente o Cubatão como C. Bom, o que pega muitas vezes, assim, eles contam os números de hospedagem conforme esses locais estão cadastrados no Ministério do Turismo, num sistema chamado Cadastur, né, que é o mesmo sistema dos guias de turismo, né? Então, é muito importante que as cidades consigam, não somente com os meios de hospedagem, mas com as agências, com as transportadoras, com os guias, com as empresas de eventos, que consiga fazer que os seus estabelecimentos ligados ao turismo se cadastrem, porque quanto mais pessoas cadastradas, a maior chance de você aumentar o seu ranking dentro do Ministério do Turismo. E qual que é a grande diferença de você estar na categoria A, B
ou C, porque quanto você maior estiver ranqueado, é a maior possibilidade de você conseguir recursos e capacitações junto ao governo federal, né? Então a gente percebe que isso é muito ligado a políticas públicas, né? Então, assim, é o trade junto com o poder público municipal, trazendo condições de trabalho, emprego e renda, e isso dando possibilidade de investimento e capacitação para todo o trade, né? Tá certo. Então, vamos fazer assim uma análise aí, citar alguns segmentos de turismo que a gente tem na nossa região. Eu acho até uma tarefa difícil, mas eu fiz a minha lição de casa aqui, dei uma estudada, e eu vou falando algumas coisas e você completa, tá, Renato, se você lembrar. Então, começando com o turismo náutico, a gente tem possibilidades em rios, em baías, em canais, canal de Bertioga, canal do Porto de Santos, e no mar também, embarcações como catraias, escunas, veleiros, canoas havaianas, canoas canadenses, o Renato faz alguns passeios de canoas canadenses, barcos, lanchas, caiaque e stand-up paddle. Lembra de mais alguma possibilidade, Renato? No caso dos ecossistemas, podemos colocar os manguezais, também somar isso. Quanto às embarcações, eu vou dividir de uma forma mais simples: embarcações a remo, embarcações motorizadas e embarcações à vela, né? Então, assim, são muitas possibilidades, né? Isso tanto para o fomento do turismo, como no esporte, como na questão do transporte, né? Uhum. Temos também o turismo gastronômico. E até recentemente a gente teve a premiação, né, num concurso da televisão, do chefe Dário Costa, do programa Mestre do Sabor. Ele está até inaugurando um restaurante lá no Novo Mercado, em Santos. E tem vários outros restaurantes, eu não sou um expert da área gastronômica, mas não só restaurantes também, né, mas como eventos também relacionados à gastronomia. A gente também tem uma outra pessoa que ganhou uma premiação, que é o Fernando Russell, ganhou o melhor hambúrguer do Brasil, né, um concurso da Ana Maria Braga. E, enfim, temos festa do camarão, da tainha. O que mais, Renato? Lembra de alguma coisa? Temos lugares aqui super consagrados em pratos, né? Vamos dar um exemplo para vocês, né? Se a gente vem para Santos, algumas coisas são clássicas vir para Santos. É um bolinho de bacalhau no Toninho, é um bolinho no Goiás, é comer uma torta de banana no Sevilha, é comer o biscoito ou a queijadinha do Praiano, um pastelzinho no Caracu, no Carioca, a bananada, a famosa bananada de São Vicente ou de Itaém, né? Alguns pratos desses mais regionais, né? Mais ligados à cultura caiçara. Então, a gente vai ter comunidades que servem peixes, camarões, lula, que mais? Compotas. Isso é uma coisa interessante a gente estar conversando, né? Toda a região que você vai tem a sua identidade. E é importante essa questão gastronômica de a gente conseguir fazer que as pessoas circulem para as cidades e tenham a possibilidade de degustar isso. Quando a pessoa vai para Minas, a pessoa sai daqui pensando que vai comer um pão de queijo, sabe que a pessoa vai lá, vai comer um queijo, a pessoa vai para a Bahia, ele vai comer um acarajé, um vatapá, uma cucada. E isso é uma coisa que na região a gente precisa trabalhar um pouco melhor, né? Tem alguns eventos consagrados, são eventos da tainha que a gente tem aqui na nossa região, camarão na moranga, alguns festivais gastronômicos que trabalham o poder público junto com a iniciativa privada, né? Os quiosques, os restaurantes, como exemplo, em Itaém você tem um festival, você vai ter no Guarujá, em São Vicente, em Santos, né? Meio nesse olhar de gastronomia por determinada época, com preços especiais para o consumidor, tanto moradores como para turistas, né? Uhum. A gente não pode deixar de citar também que a Meca Santista foi eleita o prato da cidade de Santos. Tem também o azul marinho. O azul marinho é um prato tradicional, a Meca é um prato turístico, né? Foi eleito um prato turístico, né, da cidade de Santos. Então, várias opções gastronômicas, né? Continuando, então, a gente também tem uma cena esportiva bem forte aqui em Santos, torneios de natação, de ciclismo, triatlon,
O Santos Futebol Clube também, que atrai turistas. Eu mesmo já trouxe turistas de São Paulo para ver jogos importantes do Santos, já recebi santistas levando do hotel para os jogos, né? É uma área também boa aqui na nossa região, né? Tamborel, um esporte muito santista, né? Os circuitos de revezamento, de natação nas baías de Santos, na Baía de São Vicente, algumas corridas de aventura, nós temos lugares muito bons para fazer corridas de aventuras, esporte na questão de vela também, isso, tanto em Santos, no Guarujá é muito trabalhado, de remo na questão dos caiaques, né? A patinação de Santos é muito consagrada também, a patinação de Santos. Todos esses eventos são interessantes porque ao mesmo tempo que a pessoa vem participar do esporte, muitas vezes ele vem com uma namorada ou com o namorado, vem com a família, e esses dias que ficam na cidade estão utilizando os serviços, seja os hotéis, a gastronomia, os guias, os passeios, né? Então são super bem-vindos esses eventos esportivos. E você falou do tamborel, que foi um esporte criado em Santos, né? Para quem não sabe, o tamborel é jogado 2 contra 2, duplas, né? Na areia da praia, geralmente as pessoas jogam na areia batida. É como se fosse um tênis, mas ao invés da raquete, é o tamborel, que é parecido com um pandeiro. E tem uma tradição, né, italiana, é uma adaptação do esporte italiano, né? É bem tradicional aqui em Santos. Então, prosseguindo, a gente também tem a questão do turismo, pode se chamar turismo étnico, relacionados à cultura negra. A gente teve aqui em Santos, né, alguns quilombos, e é interessante também saber que Santos é uma cidade que 2 anos antes da abolição da escravidão, pela Lei Áurea, né, já não tinha mais escravos em Santos. Tanto é também que na bandeira de Santos está escrito em latim, né, aquela que ensinou a caridade e a liberdade e a caridade, né, a pátria. Inclusive, no Santos nós tínhamos o Quilombo do Jabaquara, que é considerado o 2º maior quilombo do Brasil, né? Só menor do que o Quilombo do Zumbi dos Palmares, né? Então, assim, tem todo um trabalho de resistência ao longo dos anos aqui, dos afrodescendentes aqui, pela sua liberdade, né? Inclusive, nós temos em Santos a questão do primeiro vereador negro do Brasil, a libertação. As pessoas aqui já eram livres aqui antes da Lei Áurea ser assinada, então Santos é muito vanguarda nessa questão. E também o turismo relacionado à etnia indígena. A gente tem em Bertioga, a aldeia do Rio Silveiras, os índios guaranis ali. A gente também tem aldeias indígenas em Peruíbe, em Itanhaém. Mongaguá, Itaém, Praia Grande, São Vicente. Nós temos diversas comunidades indígenas na nossa região, sim. Aventura. Algumas atividades de aventura, né? O voo de parapente de asa delta. A gente tem um morro que fica entre Santos, basicamente, e São Vicente. É engraçado que é um morro chamado oficialmente de Morro do Voturuá, mas tem, na verdade, 4 nomes, que é o Morro do José Menino, porque a subida é por Santos pelo José Menino. Morro do Itararé, porque fica em frente à Praia do Itararé, em São Vicente. E Morro da Asa Delta, por causa dos saltos de Asa Delta. Ou de Asa Delta, isso, né? Tem voo livre, tanto de parapente como Asa Delta, aqui em São Vicente, do Morro do Voturuá, e na cidade do Guarujá também. Isso sai do Guarujá. Então, esses 2 pontos aqui no litoral e, eventualmente, de Cubatão da Serra, mas isso bem de forma eventual, não para atividade de turismo. E também atividade de rapel, por exemplo, lá no Morro do Maluf. Tem mais algum? Morro do Maluf, em Itaém, no Morro do Convento. O Tônio, um amigo nosso de trabalho, está fazendo todo um trabalho na Ilha dos Arvoredos agora também, né? Então, assim, são lugares que hoje já estão estruturados para atividade de vertical de rapel, né? O Tônio está no Guarujá, o Morro do Maluf fica no Guarujá, entre as praias da Pitangueiras e Enseada.
Isso. E essa atividade do Tony, qual que é o nome da empresa dele mesmo? Nação Ecológica. Nação Ecológica tem uma base de atividades, eu não sei como é que está, perto do rabo do dragão, né? Porque a gente fala que Guarujá tem a forma de um dragão. E lá mais próximo de Bertioga, tem essa área que também é uma área de preservação, né? Uma reserva ecológica. Qual que é o nome da Serra do Guararu. Serra do Guararu, e ele tem essa base lá de atividades com arvorismo e trilhas. Então, prosseguindo, a gente também tem a questão do turismo rural, por exemplo, a Estância Diana em Santos, né? Você pode citar mais algum local, Renato? Itanhaém, essa área de... A gente tem em Santos, né, que a gente já vem trabalhando, que é a Estância Diana e o sítio Itabatatinga. Em São Vicente, toda a região do Acaraú, Paratinga. Aí nós teremos também umas áreas rurais que se tem trabalho rural em Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, né? Então, são as cidades que a gente tem a possibilidade de poder conhecer um pouquinho alguns pesqueiros, alguns lugares com cachoeira, com lagos, com comunidades aí de produtores rurais. Certo. E aí também o turismo de estudos, né, também chamado de turismo pedagógico, para diferentes níveis de ensino, desde crianças até de nível superior, de faculdades, né? Eu já recebi faculdade de turismo em Santos, para levar nos equipamentos turísticos e falar um pouco sobre a infraestrutura e como é trabalhar com turismo receptivo. Também algumas turmas relacionadas à logística, e aí interessa bastante a questão do porto, como é que funciona. O comércio exterior, né, Diogo? Comércio exterior também. Então, tem várias opções para o ecoturismo, ou para o turismo de estudos, né? Esse turismo educacional ele é bem interessante. Eu costumo dizer que é um turismo muito temático, né? Então, determinada instituição de ensino está estudando sobre o ciclo do café. Então, nós iremos elaborar, exemplo, no centro de Santos, e nas suas mediações, um roteiro focado com esse olhar do café. Alguma outra instituição está estudando sobre piratas e corsários. Nós temos várias histórias de piratas e corsários. Iremos propiciar essa experiência para a pessoa. Estou estudando sobre Mata Atlântica, uma coisa mais específica. Estou estudando sobre anfíbios. Então, a gente vai fazer uma atividade na Mata Atlântica focando na questão dos anfíbios. Vamos fazer uma atividade, estou estudando sobre aves, um roteiro de observação de aves. Estou estudando colonização brasileira, a gente pode trazer exemplo para São Vicente. Estamos estudando sobre o ciclo da cana, a gente leva para os engenhos, né? Então, estou estudando sobre fortificações, sobre questões religiosas. Então, tem todo esse estudo que nós, profissionais de turismo, procura, junto com o professor, coordenador pedagógico, qual que é a ementa curricular dele, e conseguir montar um roteiro que traga para os alunos a experiência de poder viver em loco, não somente a teoria, mas viver o lugar e conseguir absorver de uma forma mais fácil, né? E é importante nessa questão do turismo pedagógico a utilização do guia de turismo, né? Ele não é indispensável, porque qualquer tipo de grupo tem que ser conduzido por um guia de turismo, né? E a gente tem esse problema, um pouco aqui na nossa região, que muitas vezes empresas que não são nem agências de viagem, e também temos profissionais que não são guia de turismo, que estão conduzindo grupos aí, né? Então, assim, seria interessante aproveitarem o conhecimento de um guia de turismo. O guia de turismo não vai monopolizar, digamos assim, a fala, né? Pelo contrário, ele pode complementar, mas eu achei importante falar isso nessa área do pedagógico, que já é um tanto quanto desenvolvido, principalmente em Santos. Se você concorda aí, Renato. É uma questão de segurança, tem a questão da informação, concordo com você, e tem a questão de segurança. Você está com uma pessoa local, da região, que ele sabe com que rua entrar ou não. A maioria das escolas, muitas vezes, vem com ônibus, e não é qualquer rua que entra um ônibus, né? Tem lugares que é permitido ou não, e com o trabalho do guia de turismo é a questão da logística, né? Se você não conhece bem a cidade, você acaba se perdendo, ou erra as ruas, tempo, né? A questão do tempo. Às vezes a pessoa, uma escola, ela faz muito roteiro bate e volta, exemplo, uma escola de São Paulo, ela sai
os pais, os exemplos, se for crianças, deixam as crianças na escola, sai de lá e no final da tarde tem que estar lá de volta as crianças, os pais buscarem. Então, ela não pode ficar perdendo tempo, se perdendo na cidade. Então, é uma questão de logística mesmo, né? E de segurança, se alguém do grupo, às vezes, não em questão de se machucar, mas é muito comum de uma pessoa passar mal, não sentir bem, uma pessoa da cidade não vai saber chegar num hospital, não vai poder dar um atendimento rápido para a pessoa. Mas a questão da informação é importante também, né? A gente mora aqui na região e convive com a questão, não somente a história, né? Muitas vezes a pessoa vem conhecimento de história, mas não tem aquela vivência do dia a dia, né, Diogo? E o guia de turismo aqui também, o da própria cidade, está mais atualizado com relação, por exemplo, aos protocolos de higiene e segurança de cada equipamento turístico, por exemplo, enfim. São várias as vantagens de contratar um guia de turismo. Eu compartilhei aqui com... Nós mesmo, quando viajamos, né, Diogo? Eu mesmo sou um cara que, quando viaja, eu faço questão de contratar uma pessoa local, porque muito mais do que um guia de turismo, eu faço com um amigo, né? Verdade. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu acho legal o site da Caiçara Expedições, é incrível que o Renato tem mais de 100 tipos de roteiros na nossa região. Se vocês querem se informar mais, eu mesmo, para fazer essa pesquisa, também busquei no seu site, tem bastante informação. E também queria dizer que quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, a gente vai deixar um pouquinho mais para o final, para a gente cumprir aí o nosso roteiro. Tá? Acho que é mais do que 1 hora, né, que o Facebook permite. Não sei se o papo está bom, a gente pode continuar mais do que 1 hora. Vamos lá. Então, turismo de ecoturismo. A gente tem opções de canoagem, de trilhas, observação de aves, cachoeiras, enfim, uma enormidade de coisas. Eu acho que até é bom a gente passar rápido, porque se a gente ficar no ecoturismo, ainda mais com o Renato, a gente vai durar horas daqui. Mas faz um breve comentário relacionado ao ecoturismo, Renato, que é a sua especialidade aí. A gente vive numa região de predomínio de mata pluvial atlântica, mais conhecida como Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a mata de maior biodiversidade do planeta. Eu adoro cortar essa palavra. Bio quer dizer vida, diversidade, quantidade. Então, é a maior quantidade de vida do planeta. Não existe nenhuma floresta em todo o nosso planeta que existe tanta vida, que é a soma dos animais e das plantas. A grande riqueza da Mata Atlântica está na sua vegetação, que é arbórea e arbustiva. Aí o pessoal fala assim, pô, Renato, mas lá na Amazônia... Mas, assim, eu tive a possibilidade já de conviver, trabalhar dentro do bioma também amazônico. A gente observa que lá nós temos grandes árvores, né? Só que nós não temos grande quantidade de vegetação arbustiva, e essa é a diferença da Mata Atlântica. Na Amazônia, você enxerga 100, 200, 300 metros para frente. Na Mata Atlântica, quando a mata está fechada, você não enxerga 10 metros para frente. Então, a soma de vegetação arbórea e arbustiva, e dentro disso tudo, vivem diversos tipos de animais, né? Então, assim, conhecer a Mata Atlântica é conhecer a mata de maior biodiversidade do planeta. Tem toda uma especificidade, né? Então, vale a pena a visita. Certo. A Neide fala aqui, para depois falar um pouco sobre o sítio Itabartatinga. Se a gente tiver tempo, a gente fala, tá, Neide? Que a gente tem muito assunto ainda para conversar. Então, continuando... Outro tipo de turismo também que tem na nossa região, segmento de saúde. E aí eu cito o Lamário de Peruíbe. Você já levou alguém para lá colocar lama na cara, Renato? Já é bem legal. Assim, tanto eu fui levar grupos lá, como eu também já fui lá para poder ter essa experiência, né? É algo muito bacana. Eu gosto, pelo menos, né? Já. Não levei turista, eu tive a experiência. É interessante. Legal. É bom, é bacana. Mais algum dia? Tem alguns lugares que a gente faz trilhas aqui na nossa região, que a gente faz aquela atividade que chama de water trekking, né? Que são as caminhadas dentro dos rios. E esses rios aí, alguns pontos aqui na nossa região, nós temos exatamente essa mesma lama de Peruíbe, né? Eu tinha um casal de holandeses que a cada 2 anos eles vinham aqui para o Brasil,
né, para passar uma temporada. E aqui é muito interessante que ele sempre pediu essas trilhas que tinham esse tipo de lama. Então, a gente fazíamos a caminhada, então eu ia lá no rio, dava uma mergulhada, pegava a lama e ficava todo mundo pintado de barro até secar e depois se lavar. Eles adoravam isso. Eu também. Legal. Turismo industrial. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha uma excursão que a gente visitava a Carbocloro, na área industrial de Cubatão, né? Para quem não conhece, Cubatão tem um complexo industrial gigantesco, né? E tinha muito problema com relação à poluição, poluição do ar, né? E é um grande modelo de recuperação ambiental. Fora ali a Carbocloro, acho que nem existe mais essa empresa, né? Ainda é possível fazer? Existe? Sim, existe a empresa e a visitação ainda. E outras empresas também, Petrobras fazia visitação, não sei como é que está. Isso, a Henry Borden ali também na Serra do Mar, são grupos mais específicos, né? O foco deles não é receber público, né, convencional, é mais grupos de estudantes. Então, quando o seu estudante da sua universidade está relacionado com o assunto, através de algumas áreas dentro dessas empresas aí, que normalmente está isso ligado ao relacionamento, é possível agendar a visita. Certo. Também a gente tem, lógico, né, é o mais desenvolvido, que é o turismo de sol e praia. A grande maioria dos visitantes aqui vem com esse objetivo, principalmente porque a gente está próximo de São Paulo, né? As praias mais próximas de São Paulo são Praia Grande, Santos e São Vicente. Esse turismo de sol e praia, se a gente tirasse uma pequena porcentagem dessas pessoas da praia, um pouquinho do tempo que elas têm para fazer essa variedade de possibilidades de turismo diferentes, né, nós estaríamos bem aí, desenvolvendo bem a questão do turismo na nossa região, não é, Renato? A praia todo mundo gosta, né? Assim, praia é uma coisa que, aliás, não somente praia, isso de acordo com algumas pesquisas, o recurso água é o maior motivador de deslocamento de pessoas na humanidade, né? E assim, por termos esse oceano aqui perto de um polo emissor como São Paulo e Grande São Paulo, ele acaba sendo realmente muito disputado, né? Então, se as pessoas se programam, às vezes, para ficar uns 2, 3 dias na nossa região, que pegue um deles aí para conhecer a nossa floresta atlântica, para fazer uma canoagem, ter uma experiência gastronômica, conhecer um pouco da nossa história, né? Nós não podemos esquecer que a Baixada Santista é a região da colonização brasileira, né? São Vicente, exemplo, foi fundado em 22 de janeiro de 1532, foi quando chegou Martim Afonso de Souza aqui para trazer a coroa portuguesa, estabelecer um pedacinho de Portugal em nossas terras, as cidades de Santos. Temos muita história aqui, né? Então, assim, se as pessoas puderem reservar um dia ou meio dia, vão perceber que isso é bacana. Quando a gente viaja para algum lugar, a gente não busca só os lugares tradicionais, mas muitas vezes um pouquinho da história e da cultura, que as pessoas façam o mesmo aqui, né? Eu queria dar o destaque para a Praia do Tombo, né, que é uma das poucas praias brasileiras que tem a bandeira azul, que é uma série de critérios relacionados a meio ambiente, infraestrutura. Então, é um critério mundial. O Brasil há algumas, e uma delas, na nossa região, a única é a Praia do Tombo. Eu gosto muito de levar turistas lá, e hoje em dia não pode ficar tomando banho de sol, né, por causa das nossas regras que a gente está passando aí, mas eu acho bem legal a Praia do Tombo. Então, continuando também, a gente tem o turismo cultural. Não sei se vale segmentar essa questão cultural, mas só para abordar um pouquinho, a gente tem a cultura caiçara, como a gente já falou, a cultura dos imigrantes, né? A cultura portuguesa, espanhola, italiana, a Renato Marquezine, cultura italiana, a japonesa, a cultura madeirense no Morro de São Bento, em Santos, também. Verdade. Toda essa cultura caiçara, acho que é legal também falar, Renato, você escolheu
o nome da empresa Caiçara Expedições, né? Fala o que é um pouquinho, resumidamente, o que é a cultura caiçara. Quem que é o caiçara? O caiçara eu gosto de fazer uma metáfora para poder explicar para as pessoas, né? Eu costumo dizer que caiçara é o povo anfíbio. Na terra, ele planta, no mar, ele pesca. O caiçara é aquela mistura de colonizador com indígena, com negro. Nasceu esse personagem, né? Que ele tem as suas tradições, as suas danças, tem a sua questão da alimentação, tem a questão do conhecimento étnico, né? A sabedoria do mar, né? Então, assim, é um povo muito ligado à questão das tradições marítimas. Aqui na nossa região nós temos algumas comunidades ainda que preservam ainda essa identidade, né? Que você é possível comer o peixe pescado pelo pescador, aquele corte especial, podendo conhecer os petrechos de pesca que vai desde uma tarrafa, vai ser uma tarrafa, vai ser um ganchinho, vai ser um pulsar, né? Algumas comunidades é possível se aprender até costurar uma rede, escutando aquela história dos antigos pescadores, de como era o piscoso na época, com seus causos de vida de pescador, né? Então isso faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem a possibilidade de conhecer uma comunidade, a gente tem a chance de conhecer a alma dos lugares e das pessoas. Isso eu entendo que deva ser um novo turismo, né? A experiência do conhecimento da cultura de cada pessoa. E aí que eu acho que o turismo cultural é importante. E aí também está o outro segmento que a gente pode abordar, que é a questão do turismo comunitário. E aí a gente tem algumas comunidades tradicionais, como a da Ilha de Ana, a da Praia Branca, no Guarujá, o Xixová Japuí, Caruara, área continental de Santos, na Praia do Góis, que é uma praia do Guarujá, as comunidades da Cota, né? Você também tem um trabalho com o pessoal da Cota 200, em Cubatão. Isso, a gente trabalha com o pessoal da Cotas, trabalhamos com a Hortas Bons Frutos, que é uma horta comunitária, trabalhamos com a comunidade afrodescendente, Caboclo Tupinambá, que a gente consegue levar as pessoas para conhecer um terreiro por dentro, né? Como que funciona toda a questão do sincretismo religioso, a sua cultura, comunidades indígenas que estão dentro do assunto de comunidades tradicionais. Então, a gente tem um trabalho aqui, só aqui na região, a gente tem 11, 12 comunidades que a gente possibilita as pessoas conhecerem, não somente o lugar, mas as pessoas. Uhum. Bom, e eu deixei por último, né, o que eu acho, na minha opinião, depois você me fala qual é a sua, que é a grande cereja no bolo, a grande força aqui da nossa região, se a gente compara com outros locais, que é a parte histórica, não tem como falar que não é, né? A gente tem a primeira vila do Brasil, que é São Vicente, a segunda vila, que é Itanhaém, a gente tem em São Vicente, o local onde teve a primeira eleição do Brasil ou das Américas, né? A gente tem toda a história da fundação de São Paulo a partir do litoral, a ida dos jesuítas, José de Anchieta, subindo do Planalto para fundar São Paulo de Piratininga. Então, essa história também é interessante, importante. A gente tem uma das igrejas mais antigas do Brasil, as ruínas do Abaré Bebê, do Peruíbe. Mas os engenhos de cana-de-açúcar, que também está na área da zona noroeste de Santos, que é o engenho São Jorge dos Erasmos, que é mantido pela USP, também é legal conhecer toda a história, que tem uma característica peculiar de arquitetura, tudo, né? Que mais? A questão do café, toda a história do café, o desenvolvimento da cidade de Santos por causa do café. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o café, um roteiro que a gente faz, temático sobre o café. A abolição, que a gente já falou, Santos se antecipando à abolição da escravidão. Que mais? A passagem de Dom Pedro I por Santos, antes de proclamar a independência. A gente tem toda a questão da história do porto organizado, principalmente para receber o café aqui em Santos e ser exportado.
faço uma divisão aqui, Diogo. Assim, a nossa Baixada é tão rica em história que possibilita a gente dividir, né? Nós temos uma história colônia, nós temos uma história independência, nós temos uma história república e uma história contemporânea. Então, assim, você vê, rapidamente, em 4 divisões, eu separo 4 momentos históricos da nossa nação, que se chama Brasil, passando aqui para a nossa região da Baixada Santista, né? E isso é muito claro, né? Lógico, a história é contada também por colonizadores. Existiam outros povos que viviam antes aqui, que eram os indígenas, os povos do Sambaqui, né? Que isso é antes da chegada dos colonizadores. Mas quem escreveu a história foram os colonizadores, né? E eles chegaram por onde? Eles chegaram pelo mar. E do mar eles foram para os sertões, através das bandeiras, né? Então, muito da história registrada, documentada, se inicia aqui na Baixada Santista. Então, realmente, para nós que trabalhamos com turismo aqui, isso cabe um estudo eterno, né? Porque cada momento que paramos para estudar, descobrimos mais um ponto e outro ponto, que os pontos vão se ligando. Então, é um eterno aprendizado, né? Então, assim, para nós é uma honra viver nessa região e poder receber as pessoas e mostrar um pouquinho dessa toda a história, que não é nossa, é de todos nós. Uhum. E aí a gente tem também a chegada dos japoneses em 1908, com Kasato Maru, navio, oficialmente inaugurando a imigração japonesa, e depois o desenvolvimento da comunidade japonesa em São Paulo, né, que é resultado disso, a maior comunidade japonesa, nipônica fora do Brasil, ou fora do Japão. E também o pioneirismo em várias coisas, por exemplo, o primeiro Hospital das Américas, que era a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, que é uma das versões, a versão mais, que mais se crê, né, para o nome Santos, que aí seria uma abreviação de Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos, modificando. A gente tem o primeiro clube, que é o Clube 15, a gente tem a primeira escola de surf no Brasil, e o primeiro surfista, que era um americano, em 1934, surfou a primeira onda, ele chamava Thomas Hitcher, e depois também o primeiro surfista brasileiro, de 1938, que é o primeiro centro comercial brasileiro, que é o Super Centro Boqueirão. Ó. Em Bertioga, a gente tem o Forte São João, que é o primeiro forte do Brasil. Né? A nossa região aqui é muito conhecida pela essa questão da vanguarda, né? Então, assim, muitas vezes as coisas acontecem aqui primeiro para poder isso depois chegar em outros lugares do Brasil, né? Eu diria, então, que essa é uma região que tem... Difícil encontrar outros lugares com tantas possibilidades turísticas como a nossa região aqui, né? E acho que o brasileiro deveria saber mais disso. Também, lógico, os estrangeiros, mas o brasileiro, principalmente, valorizar mais essa nossa história seria importante, né? E agora, Renato, um momento para a gente vender o nosso peixe, vamos falar assim. Estamos aqui do litoral, vamos vender o nosso peixe. Existiu um trabalho de regionalização, né? E aqui a gente criou o Circuito dos Fortes, porque a gente tem vários fortes que protegiam a nossa região, principalmente porque era uma região estratégica, tinha o porto, tudo isso. Então, foi um circuito que são 8 ou 9 fortes, né? 2 deles estão em atividade, que é o Forte de Itaipu e o Forte do Já, né? Itaipu em Praia Grande e Andrade Guarujá. E eles são fortes de diferentes períodos, então tem diferentes tipos de arquitetura. É um roteiro bem interessante que dá para explorar vários tipos de conhecimento, né? Arquitetura, história, enfim, a maneira com que se protegia antigamente, a questão bélica, né? Só que esse circuito dos fortes não foi muito adiante por algumas dificuldades operacionais. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Isso, sim. Naquela época foi constituído esse projeto por 9 fortificações, né? No meu entendimento, na verdade, até seriam 12, porque algumas delas ficaram de fora do conceito, né?
não ficaram de fora o Forte Monte Serral, o Fortim do Góis e a Casa de Pedra em São Vicente, né? Mas na época foi entendido e resolvido pelo grupo de trabalho por se trabalhar 9 fortificações. Nesses 2 fortes que você comentou que são ativos, nem sempre a visitação consegue ser feita de forma regular, porque está tendo exercício, né, dentro dessas fortificações. Em alguns outros lugares, até hoje, não é aberto a visitação. Exemplo, o Forte de Itapema, conhecido também como Farol de Itapema, né? Então, você poderia passar ali por escuna. Um dos roteiros que a gente fazia era saindo de escuna, né, isso da ponte de Gar-Perdigão, na cidade de Santos, na ponta da praia, passávamos ali na frente da Fortaleza da Barra Grande e da frente onde hoje é o Museu de Pesca, onde era o Forte Augusto. Então, já contaria 2 fortificações. Aí passaria na terceira fortificação, que é esse Farol de Itapema que eu acabei de falar, e depois rumaríamos sentido ao Canal de Bertioga, até chegar ao Forte São João. Então, nesse dia, daria para fazer 4 fortificações de forma embarcada. Só que a ponte, que para você cruzar o Porto de Santos e adentrar ao Canal de Bertioga, fica quase na frente, ali onde tem a base aérea de Santos, a ponte é uma ponte elevadiça para passar com escuna. Então, precisava que essa ponte se elevasse para passar a escuna. Só que essa ponte, muitas vezes, ela não estava funcionando. Então, essa parte marítima acabou não dando muito certo por essa questão. Aí poderia ser feito só de embarcações pequenas, né? Isso daria sim para fazer. E como os pontos são muito longe uns dos outros, não daria para fazer isso num dia só, né? Então, muitas vezes, para fazer o roteiro todo, precisavam de 2 dias. E era super difícil também encontrar pessoas que queriam ficar 2 dias vendo fortificações, é um negócio muito específico. Então, o que a gente vem fazendo ao longo dos anos? Às vezes coloca 1, 2, 3 fortificações e visitam outros atrativos no seu entorno. Então, vira meio que um roteiro um pouco miscelânea, né? Mas não é somente específico às fortificações, que sempre mais interessou para historiadores, pessoas que gostam de questões bélicas, ou até religiosas, que sempre as fortificações tinham suas igrejas, né? Uhum. Bom, eu gostaria de falar sobre um roteiro, né, que eu tô... Vou tentar falar sobre 2 roteiros e você tenta falar sobre 2. Se não der muito tempo, a gente fala um, para a gente não se alongar muito. Nesse sábado, né, a Parceiros do Turismo está inaugurando um roteiro, um passeio, na verdade, que primeiramente é focado para santistas, que é um passeio de bicicleta na orla da Praia de Santos. Santos tem um jardim de praia que é considerado o maior jardim de praia do mundo, no Guinness Book, né? Com vários monumentos, são 38 monumentos, que contam a história de alguns personagens relacionados a Santos, por exemplo, né? O Saturnino de Brito, que planejou os canais, que é o pioneiro aí no sanitarismo no Brasil. Também Vicente de Carvalho, que garantiu que essa área onde são os jardins ficasse realmente para a cidade e não fosse ocupado por edificações. Também a gente tem o busto do Santos Dumont, a gente também tem estátua relacionada ao Anchieta. Nesse passeio a gente aborda sobre as questões dos prédios tortos de Santos, né, que até costumo brincar, se Pisa é turística por causa da Torre de Pisa, a gente deveria ser quase 100 vezes mais turístico do que Pisa, porque a gente tem quase 100 prédios tortos em Santos. E aí a gente explica um pouquinho por que são tortos, enfim. É um roteiro que faz também, é diferente, não é para turista, por enquanto, porque principalmente a gente ainda não solucionou a questão de não ter a bicicleta, né? A gente precisava fornecer a bicicleta para o turista, mas por ser para santista, é uma maneira do santista identificar toda essa importância histórica, e lembrando que o santista também, o habitante da região, que é muito importante no desenvolvimento do turismo, já que muitas pessoas vêm, 30% das pessoas vêm, mais ou menos, para ficar em casa de amigos ou de parentes, né? De parentes. Então, assim, são formadores de opinião, né? Os santistas e o habitante daqui. Então, é um trabalho que a gente faz, lógico que é comercial também. No começo a gente está fazendo gratuito, 3 edições gratuitas, mas é um trabalho diferente por ser de bicicleta. Então, para mim, talvez a minha primeira experiência operando, né, um trabalho de bicicleta. E
para Santista. Então é bem legal, sábado que vem a gente tem 3 vagas. Eu vou colocar o site Parceiros do Turismo. Se você for esperto aí, você garante a sua vaga, se você for daqui. Ou futuramente também podem participar, né? E, enfim, chama Pedal Parceiro, pedalando pela hora da Jardins da Orla da Praia de Santos. Queria que você falasse um roteiro que você vê assim diferente, que trabalha essa questão da experiência, né, que está tão em voga aí nessas discussões do turismo, a experiência, que o turista quer ter a experiência. Já que você possibilitou vender o peixe, né? Opa, eu estou errando um lado aqui na live, aqui, ó. Possibilitou vender o peixe, eu vou vender o peixe aqui. Domingo agora, a gente tem o roteiro Trilha da Ruína. O Diogo estará, inclusive, acompanhando conosco. É um roteiro feito em parceria com a Caiçara Expedições e os Parceiros do Turismo. Nós estaremos indo na área continental de Santos. É um roteiro em meio à Mata Atlântica, são 3 quilômetros de caminhada em meio à Mata Atlântica. Iremos caminhando, falando da questão da vegetação, de algumas espécies de animais, de plantas. Ao final desses 3 quilômetros, chegamos numa piscina natural e numa cachoeira, onde é o tempinho para as pessoas relaxarem, curtirem, tirarem todo o estresse, aquela energia negativa e carregar aí para a próxima semana, né? E ali próximo tem umas ruínas, ali, que aí eu não vou contar, todo o segredo, porque aí eu gostaria que vocês vissem lá para eu contar um pouco a história da ruína, tá? E voltaremos esses 3 quilômetros. No final da trilha, a gente vai para uma casa de uma moradora ali da região, tomar um café com bolo simples que ela faz ali, escutar um pouquinho de prosa, e esse será o nosso dia aí. Floresta, amigos, cachoeira, água gelada, ruína e um café com bolo com uma moradora local. Então vai ser agora domingo, dia 13, estejam todos convidados. Pode entrar em contato com a Caiçara Expedições, com a Parceiros do Turismo, que vai ser um dia especial aí. A previsão é de sol, vamos curtir um pouco a natureza, respirar um pouquinho e carregar para a próxima semana. Muito bem. Aí, um outro que eu queria destacar, um outro roteiro que eu venho desenvolvendo, né, é relacionado ao café. Então, chama Rastros e Aromas do Café em Santos. Então, aqui a gente tem a possibilidade, né, de visitar o Museu do Café. Esse roteiro pode ser feito em 4 horas, em 6 horas ou em 8 horas. Então, de acordo com a preferência do cliente, a gente adapta, né, mas é possível visitar aí o Museu do Café, que é uma grande referência. No Museu do Café a gente tem a questão a gente aborda como o café chegou no Brasil, onde o café foi descoberto, né? A gente tem a história do Caldi, que era um pastor de cabras, enfim, também não vou dar spoiler aqui, mas o café não é brasileiro, foi descoberto na África, né? Não sei se todo mundo sabe, na Etiópia, tem essa história, ali é abordado no Museu do Café, tem os vitrais também do Benedito Calixto, que era de Itanhaém, né? E conta esses 3 períodos da história brasileira, período colonial, imperial e republicano. A gente passa várias informações relacionadas a quem são os principais compradores do café, questões comerciais. E dos pontos mais legais também é a visita no Rei do Café, que é uma torrefadora de café, e ali, sim, a gente tanto sente o cheiro, se a gente tem a sorte, né, de chegar no momento que está sendo feita a torrefação do café, a gente sente o cheiro de longe, a gente toca no grão do café, tanto ele verde, que parece um plástico, como ele já torrado, sente o aroma, toma um café lá, e é super bem recebido pelos irmãos, né, o Vitor e o Guilherme, e tem esse contato, eles contam um pouco da história da família. Então, o Rei do Café de 1912. Também a gente tem a passagem pela área do Valongo, onde tem a antiga estrada de ferro, a terminal da estrada de ferro
Santos Railway, né, que foi criada para escoar o café brasileiro do Porto de Santos, de São Paulo para Santos, que vinha do interior de São Paulo. Também a gente tem a Pinacoteca Benedito Calixto, que fica na praia, também é uma mansão dos tempos do café. Tem o passeio de bonde turístico, que existe um deles que tem degustação de café, mas nem sempre está disponível. Então, quando está disponível, a gente também tenta incluir no roteiro. E também o Monte Serrat, onde os barões do café frequentavam para jogar cassino, né, jogos de cassino. É até uma questão interessante, Santos e Guarujá tem muita relação com o cassino, a história, né, das cidades, desenvolvimento turístico também tem relação com o cassino, e essa questão hoje em dia está muito em pauta, a volta dos cassinos para a região, para o Brasil. Foi extinto lá em 1946, tem uma história, a esposa do presidente na época não gostava de cassino, enfim. Essa é uma lenda ou uma história verídica, mas acho que é uma história verídica, né? Enfim, o café. É um passeio temático bem legal, que eu gosto de fazer, e eu estou dando bastante destaque. E poder saborear um café também, né? Um café tipo exportação, né, Diogo? Sem dúvida. E aí a gente, quando começa a entender sobre café, a gente começa a entender que o brasileiro, no geral, deveria conhecer mais sobre café, né? Porque a gente está acostumado a tomar o café super torrado, né? Dá até esse gosto de amargor, por isso a gente coloca o açúcar. Enfim, a gente vai entendendo quais são as propriedades do café, e aí você começa a lidar com a questão de uma maneira diferente, como também, eu não vou entrar em detalhes, mas a questão da cerveja artesanal também, que eu desenvolvo um trabalho em São Paulo chamado Beer Night São Paulo, que você também começa a aprender, né, que existem qualidades diferentes de cerveja, estilos diferentes, são coisas bem experimentais, digamos, né, para esse turismo que o pessoal está procurando hoje em dia. Você quer destacar mais algum passeio? Vou aproveitar a oportunidade. Eu estou olhando na plataforma aqui, não no Facebook, alguns nomes subiram aqui, só queria mandar um abraço para a Neide, para o Douglas, para a Valéria, para a Renata, para o Josefá. Então, foram as pessoas que eu vi aqui subindo na plataforma, né? Só deixar um abraço para vocês aí, obrigado por estar nos prestigiando, né? A Neide. Os comentários dele. E já aproveitando que eu posso fazer uma propaganda, eu vou fazer também de uma data também. Dia 12 de outubro, próximo feriado, né? Um tour a pé em São Vicente. É o Walking Tour, né, pessoal? São 2 horas de caminhada pelo circuito histórico de São Vicente. Valor muito justo, baratinho. Quanto, Renato? R$20. Quanto, Renato? Só R$20. Galera, assim, em 2 horas, em qualquer lugar que você for, se você for comer um lanche numa rede de hambúrguer aí, em 15 minutos você vai gastar isso, gente. E outra, vai durar uma noite, no dia seguinte já não existe mais o hambúrguer, né? Se você investir R$20 só para fazer esse roteiro histórico em São Vicente, você vai levar essa experiência, esse conhecimento pela vida toda. Lembrando, como o Diogo já falou, eu também comentei, São Vicente é a primeira vila do Brasil. Nós somos brasileiros, vamos compreender um pouquinho mais a nossa história, conhecer esses lugares onde faz parte da nossa história, tá? Então, ele começa às 9 horas da manhã e vai até às 11. Então, um roteiro super curto, não dá tempo de cansar, não dá tempo de enjoar, e logo após disso aí, fiquem todo mundo à vontade para poder curtir a gastronomia da região e os famosos doces da biquinha de Padre José de Anchieta. Quando? Dia 12. Quanto? R$20, né? Então, é um passeio barato que atende todas as famílias, né? Então, fiquem à vontade aí, vai ser algo bacana poder receber vocês aqui e tomar água de biquinho de José Anchieta. E só isso que eu vou falar, porque o resto da história só vai ser no dia. Quem toma água de biquinho de José de Anchieta sempre retorna à cidade. Tá certo, eu acho que a gente abordou várias questões, né? Para não
nos alongarmos muito aí, de repente a gente faz uma próxima conversa com um tema mais específico, são muitos os lugares. Eu gostaria de deixar uma mensagem, né, tanto para os turistas como para os profissionais de turismo. Eu diria para os turistas para que conheçam a nossa região de uma maneira diferente, que não seja a questão do sol e praia, que é muito legal, sem dúvida, mas reserve um tempinho para conhecer de uma maneira diferente, que vocês não vão se arrepender. E para o pessoal que trabalha com turismo, né, que é importante, vocês viram quanto o que a gente tem aqui para oferecer, mas o mais importante do que o que a gente tem é como a gente faz, né? Não o que a gente tem, mas de que maneira a gente trabalha o turismo. Então, que busquem explorar todo esse potencial, que busquem a capacitação, para que a gente tenha mais também empresas trabalhando com o turismo receptivo, porque eu, como empresário, não tenho medo de concorrência, pelo contrário, eu acho que se tivesse mais concorrentes, a gente teria um turismo mais forte, porque atrairia mais a atenção das pessoas, as pessoas saberiam mais o que tem para fazer, eu acho que elevaria a nossa região. A gente tem algumas dificuldades. Né, Diogo? Que possamos trabalhar em parceria, né, Diogo? É o nome, inclusive, da vossa empresa, Parceiros do Turismo, né? Em parceria, de forma integrada, né? É muito claro, principalmente pós-pandemia, isso para mim é reflexão minha pós-pandemia, né? Ou dentro da pandemia, que na vida a gente não precisa de muitas coisas, só precisamos das outras pessoas, né? Então, que nós, profissionais de turismo, aprendemos a conviver e trabalhar de forma em equipe. Como vocês estão vendo, somos 2 profissionais de turismo, 2 empresas diferentes, mas trabalhamos juntos, né? Não é de hoje, né? Inclusive, esse domingo temos um trabalho em parceria nesse final de semana também, né? Trabalhamos juntos, cada um tem o seu jeito, cada um tem os seus entendimentos, mas que juntos somos mais fortes, né, Diogo? Sem dúvida. Estou divulgando aqui a programação para 27 de setembro também, da Caiçara, o Caminhos do Mar. Está com uma diferença agora, né, no percurso, não pode fazer de começo até Cubatão, né, de São Bernardo até Cubatão. Explica um pouquinho. Nós somos um dos precursores desse roteiro do Caminhos do Mar, nós já realizávamos eles antes do Estado institucionalizar esse roteiro, e nós sempre trabalhamos numa forma de travessia, né? Começava em São Bernardo do Campo e chegava, depois de 9,3 km, mais ou menos, na cidade de Cubatão. E agora, devido à pandemia, não está se podendo fazer, até o presente momento, o roteiro até a cidade de Cubatão. Então, nós iremos até a metade do roteiro, né, que é o padrão do Lorena, e voltamos depois a pé. Ó, viu, Daniel, um amigo aí que fez muitos dos passeios com a gente. Ó, o Daniel conosco, aí, acabei de ver aí na live, aí, ó. Ele é recordista conosco aqui de fazer o Caminhos do Mar. Se alguém conhece o Caminhos do Mar, é o Daniel aí, o Pajarro. Beleza. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Que eu não vi muitas perguntas no bate-papo. A Neide fez a pergunta sobre Itabatinga, que eu vi que subiu aqui. Sim. Pergunta dela, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu falo, eu lembro. Você acha aí? Vou falando aqui, tá? Tá. Ela perguntou para explicar um pouquinho mais sobre o sítio Itabatinga. O sítio Itabatinga, ela fica na área continental de Santos, mas o acesso é muito próximo do Guarujá, pela rodovia Piaçaguera-Guarujá, né? Então, é uma propriedade rural, né, particular. Nós entramos lá com o grupo e conhecemos alguns lugares. Ele tem toda uma criação de animais que vai de galinha, pato, avestruz. Nossa, tem muitas aves lá, eu nem lembro todas as aves que ele tem lá. Ele tem um lugar que ele cria peixes, ele tem diversos pés de frutas. Naquele lugar ali, ele tem um antigo engenho de cana-de-açúcar. Tem ali também um lugar onde foi, inclusive, uma senzala. Existe até os guilhões da senzala nesse lugar. Existe uma fonte que chama Fonte dos Amores, que lá tem uma datação de 1901, né, que já tinha imigrantes que viviam naquela região, que diz que essa água, quem bebe, né, consegue o seu amor, né? Então, é engraçado, tem pessoas que vão lá
bebe um golinho, tem os caras que quer levar um galão de 20 litros. Já teve uma senhora que quis deitar na fonte para poder o amor se realizar mais rápido, né? Nós temos uma pequena gruta lá e o morador lá que nos recepciona lá, ele faz toda a questão de uma alimentação para nós lá, caseira também. Então é um dia para tem uma mini tirolesa lá, caseira, né? Então, assim, é um lugar super agradável. E o lugar, assim, a gente pode começar o roteiro de manhã e à tarde as pessoas, a Regina aí, a Regina Galvão, amiga aí também, saudade, Regina, né? E manda um abraço pro Marcos, Regina. E aí o que acontece? Assim, durante uma parte da manhã, tá meu pai aqui, ó. Tá meu coroa, tá aí, ó. Beijo, pai, que saudade. E aí, de manhã, a gente faz essa parte turística e faz o almoço com o morador local e depois deixa as pessoas à vontade lá. Tem uma piscina muito gostosa lá, tem uma mesa de bilhar. Então, se a parte de manhã passeio e depois à tarde é pessoas para ter um lazer e descansar. Ó a Cris Rocha aí, ó, a Cris Rocha, guia de turismo também. Vamos tomar um cafezinho, Cris? Um lugar que a gente não chegou a comentar, Renato, que eu acho que é importante, até eu gostaria de conhecer, não conheço, até uma vergonha, entre aspas, é a Laje de Santos, que fica mais ou menos a 40 quilômetros da costa. Eu tive uma experiência com mergulho, com equipamento, em Ilhabela, e gostei muito. A sensação de ficar como se estivesse flutuando na água é maravilhosa. E até gostaria de conhecer a Laje de Santos. Já já atendeu alguém que foi fazer passeio na Laje? É um dos lugares... né? É o Parque Marinho Laje de Santos, né? O que acontece? Para poder fazer o mergulho em si, você precisa ter o curso, né? E aqui, não somente na nossa região, mas em São Paulo, tem algumas escolas que são credenciadas para esse tipo de passeio. Então, eu não posso fazer isso porque eu não sou mergulhador. O que a gente acaba fazendo? Muitas vezes, essa embarcação no dia lá, uma embarcação com 10 pessoas de capacidade, só tem 5 mergulhadores, né? E aí sobra 6 vagas. É aí que a gente entrava em parceria com essas escolas de mergulho. Ó, o Almir aí, abraço, Almir, né? E a gente pegava e colocava essas 6 pessoas para acompanhar a navegação, todo o processo de mergulho. Para essas escolas de mergulho é interessante, porque quem às vezes nunca teve vontade de mergulhar, nesse dia desperta a vontade de talvez fazer um curso, fazer mergulho. Aí quando a gente chega lá na região da laje, essa pessoa não pode mergulhar, mas ela pode fazer flutuação. O que é a flutuação? Pode colocar uma máscara, um snorkel, pode colocar uma nadadeira, jogar uns espaguetes na água para poder ficar brincando, isso ali. E aquela visão no meio do oceano, como você falou, longe da costa, no meio do nada, tem uma pedra ali no meio do nada, é algo fascinante. Inclusive, a Laje de Santos é um dos melhores pontos de mergulhos do mundo. A questão da visualização é muito importante na questão do mergulho, a questão de quanto você enxerga dentro da água. Então, é um lugar muito claro. E é um lugar que, em algumas épocas do ano, tem um animal que chama muita atenção, que é a famosa raia-manta, né? Que são aquelas raias gigantes. Animais já foram vistos lá, tubarões diversos, né? Tartarugas marinhas, orcas, golfinhos e diversos outros animais e peixes ali que vivem no lugar. Então, é um lugar especial e a grande parte desses passeios sai da cidade de São Vicente, numa região chamada Rua Japão. Uhum. Legal. Eu acho que a gente terminou bem essa live, o público foi bacana, está com mais ou menos 30, não sei se pode falar, telespectadores. Amigos, telespectadores. Deixar um abraço aí para o Almir, que também trabalha com cicloturismo, que deu umas boas dicas para mim, para realizar esse nosso passeio do sábado, que também provavelmente trabalhará com a gente aí futuramente. E vamos deixar um abraço para todo mundo. E obrigado pela participação. E um abraço também para o pessoal do São Paulo by Guides. Curtam a página São Paulo by Guides, tem dicas interessantes. E é isso aí. Diga aí, Renato. Uhul. Obrigado, só tenho que agradecer. Foi um bate-papo online, eu estava com saudade aí de conversar contigo aí, Diogo, de ver algumas pessoas aqui.
né? Continuamos caminhando e cantando, né? E sempre seguindo a canção e o turismo, né? É isso aí. Valeu, gente. Valeu, Renato. Abração. Até breve. Um abraço, galera. Tchau.